Vamos falar hoje do caso da transição para o modelo híbrido que o Nubank está fazendo e sobre os funcionários que foram demitidos por justa causa no decorrer, da transmissão onde isso foi anunciado. É um assunto muito sério e é bem longo, eu tenho muita coisa para ler, então nós vamos, sem mais delongas, para o vídeo. Somos o canal Tecnologia e Classe, falamos sempre sobre tecnologia e a política da classe trabalhadora. No comentário fixado, na descrição, tem mais links, tem os roteiros, tem tudo que vocês podem ver para apoiar e vamos nessa. Essa história começa no dia 6 de novembro de 2025, na quinta-feira passada. E tinha tudo para ser um caso normal de, soft layoff, um layoff meio disfarçado. Nós vamos falar isso nas conclusões do vídeo, Mas o Nubank fez um anúncio para seus funcionários de que eles iriam mover do modelo que eles têm, que é remoto, para um modelo híbrido em que os funcionários eles teriam, que ir alguns dias presencial para algum escritório. Mas a maneira que isso ocorreu deixou tudo um pouquinho mais pitoresco, e causou uma situação que é o que a gente vai acabar contando aqui. Esse aqui, que é a primeira referência que vai estar no nosso roteiro, é o anúncio oficial da Nubank e eu vou ler exatamente como ele começa aqui. David Velez, fundador e CEO da Nubank, compartilhou essa mensagem com os funcionários hoje. Prezados Nubankers, nos últimos 5 anos, o Nubank prosperou em um ambiente prioritariamente remoto. Juntos construímos uma empresa geracional, alcançando mais de 120 milhões de clientes em toda a América Latina. Esta é uma conquista extraordinária e cada um de vocês desempenhou um papel para torná-la possível. Mas, como sempre dizemos, it's still day one. Parênteses meu. Ainda é como se fosse o primeiro dia. Isso aqui é papo de coach. Eu não ia conseguir manter a compostura ouvindo isso, como não estou mantendo a compostura. Mas continuando aqui, a fala do David. A próxima fase de crescimento acelerado e internalização exigirá aprimoramento em aspectos-chave do nosso ambiente de trabalho para que possamos prosperar. Hoje quero compartilhar uma decisão importante nessa direção. Decidimos fazer a transição do nosso modelo prioritariamente remoto para o modelo híbrido. A partir de 1º de julho de 2026, planejamos trazer os Nubankers de volta ao trabalho em equipe presencial, dentro de escritórios vibrantes, começando com 2 dias por semana e, mais adiante, 3 dias por semana em 1º de janeiro de 2027. Então, enfim, nota minha. Eu não sei como é que as pessoas em pleno 2025 é aceito que elas falem do jeito que o Davi falou aqui, mas beleza, Cada um faz o que quiser. Só que o que é interessante, voltando aqui pro assunto, é que obviamente essa decisão é uma decisão que afetava muitas pessoas, tá? Então eu recebi muitos relatos de muitas pessoas, todo mundo queria saber, você vai falar disso, você vai comentar? Sim. Eu peguei alguns relatos de algumas pessoas que participaram lá, porque teve muita gente que participou dessa reunião. Aparentemente, 7 mil pessoas viram esse anúncio ao vivo. Por quê? Aparentemente um site com esse anúncio, deve ter sido essa nota que a gente estava vendo ali em cima, foi mandado 1 hora antes da hands-on lá dele, all hands-on que eles tinham. E quando começou, eles perceberam que isso ia ser uma reunião no modelo ao vivo, que tava o CEO lá, o Davi, falando com eles. E daí as pessoas me descreveram que nessa reunião eles criaram, várias explicações, tinha bastantes detalhes do que ia acontecer, criaram até umas personas, tipo assim, essa aqui é a pessoa X, ela mora em tal lugar, e daí digamos que tem um escritório aqui, então ela vai ter que se mudar desse jeito para conseguir trabalhar os dias ali. Eles fizeram todo esse negócio. E aparentemente, quando eles mandaram a convocação para essa reunião, e esse aviso, eles disseram, Nubankers, deem a sua opinião. A gente quer ouvir de vocês, o que vocês estão achando disso. E enquanto a apresentação estava rolando, várias pessoas não estavam conseguindo esconder a indignação, o descontentamento com o que estava acontecendo. Então, o chat foi ficando, cada vez mais irritado e mais debochado. Vocês sabem, Não estou fazendo esse vídeo aqui ao vivo, nós em breve vamos voltar com nossos vídeos ao vivo. Vocês sabem que o chat é meio desgovernado, meio descontrolado, E aconteceu coisas desde digitar F, que é uma referência, talvez, à morte do remoto. Eu não sei se vocês estão ligados, Eu acho que isso talvez as pessoas que são mais novas ou mais velhas que eu talvez não estejam ligadas nessa referência. Isso aqui é um meme do jogo, acho que foi Call of Duty ou Medal of Honor, um desses jogos aí que tinha um evento no jogo que tu apertava F
pra respeitar, né, a pessoa que morreu. Tem um caixão aqui, tu aperta F. Então, literalmente, tipo, é um meme, tá? É um meme da geração que tem um pouquinho menos e um pouquinho mais que a minha idade. E também, né, rolou algumas provocações pro CEO, tipo assim, você fala isso porque você não precisa pegar metrô pra ir trabalhar, esse tipo de coisa assim. E embora, né, o plano que eles estavam falando, as explicações, pelo que me passaram, eles descreviam que vai ter tal tipo de benefício, vai ter tal tipo de exceção para pessoas que têm problemas de saúde, para pessoas que talvez não consigam fazer o deslocamento, vai ter prazo, vai ter meta para ser cumprido e tal. Teve uma hora que aparentemente perguntaram assim, esse tipo de decisão, ele é baseado em algum dado das entregas das equipes, da produtividade no remoto, né? Em que vocês estão baseando essa decisão? Porque, né, as empresas tipo do calibre aí do Nubank, Moderninhas e tal, elas gostam de dizer, não, pô, a gente escuta nossos funcionários, a gente age baseado em dados, a gente é uma empresa moderna, né, que não toma decisões, assim, sem consultar, ou decisões que não vão fazer sentido para nossos funcionários, e a resposta que eles deram ali não foi satisfatória, e daí houve mais indignação ainda. E uma das coisas que indigna as pessoas é que isso aqui estava na própria nota do Nubank que eu trouxe ali para cima, especificamente essa parte aqui. Esta decisão segue os últimos 5 anos de um modelo remoto, em que as equipes se reuniram presencialmente pelo menos uma semana a cada trimestre. Neste período, o Nubank cresceu de 59 milhões para 122 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia, atingindo o lucro líquido de 637 milhões e um faturamento recorde de 3,7 bilhões no segundo trimestre de 2025. Então, né, provavelmente as pessoas que estavam um pouco revoltadas ali, começando a ficar mais debochadas e irritadas quando eles pediram assim os dados, é que a gente sabe que o remoto é uma coisa que é muito boa para a qualidade de vida das pessoas, e ela acaba sendo um acréscimo para o salário, porque daí tu pode viver num lugar mais barato, tu pode viver perto da tua família, tu pode viver talvez cuidando de pessoas da tua família, cuidando dos teus pets, coisas que tu não teria, né, essas vantagens se tu tivesse que trabalhar num centro urbano, onde geralmente vai ter essas sedes, tendo que pegar trânsito, metrô todo dia, esse tipo de coisa. Então, quando esse tipo de decisão acontece e a empresa diz, olha só que legal, também uma ótima decisão para nós que vai ser boa para todo mundo, e daí a decisão não é boa para todo mundo, ela na realidade é uma diminuição dos benefícios que as pessoas tinham com esse emprego, é entendível a revolta das pessoas, né? E daí assim, já tava um clima pesadíssimo, né, por causa dessa reunião, mas o negócio azedou completamente depois da reunião, quando 12 funcionários foram demitidos por justa causa, por decorrência dos comentários que teriam feito na reunião. Até onde eu sei, tá, pessoal? Não me processem, nós não temos esses comentários, o Nubank não apresentou esses comentários, mas existe uma definição bem específica para o que eles teriam que ter falado para serem demitidos por justa causa, e é uma coisa que a gente vai chegar um pouquinho mais lá para frente, né? E também, aparentemente, milhares de pessoas receberam advertências, daí eu acho que a advertência pode ter sido por digitar F no chat, né? E daí, quando envolveu essa questão das demissões e essa dúvida, né, de teria sido justa causa ou não, e também o anúncio de última hora que a princípio foi feito para o sindicato dessas mudanças que eles estavam fazendo nos termos do contrato dessas pessoas, muita gente pensou, ok, onde é que estão os sindicatos da categoria, os sindicatos dos bancários, né? Qual sindicato representa essa classe? E daí eu trouxe aqui para vocês duas coisas, uma postagem do SP Bancários e uma postagem no LinkedIn da Neiva Ribeiro, que é a presidenta do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo. E eu vou pegar esse trechinho do que ela falou aqui para vocês entenderem mais ou menos, né, como é que está sendo o envolvimento deles nisso. O sindicato exige que as demissões sejam revistas e que a empresa garanta que ninguém seja punido por expressar sua opinião ou protestar diante de uma decisão que a afeta diretamente. A mesa de negociação entre o sindicato e o Nubank tem como objetivo assegurar o diálogo e a construção de soluções com a participação dos trabalhadores, valorizando a escuta e o respeito mútuo. O sindicato seguirá acompanhando o caso e atuando firmemente na defesa dos direitos, da dignidade e da liberdade de expressão de todos os trabalhadores do setor financeiro. Ok? Aí, basicamente, o que, até onde eu sei, tá, pessoal, e eu tô fazendo esse vídeo aqui no dia 10 de novembro, o sindicato está de olho nisso. Os trabalhadores, eles estão buscando seus direitos, eles estão se aconselhando e eles estão pensando em como agir nesse sentido. Mais para frente nós vamos falar de uma coisa que os trabalhadores já fizeram, mas uma coisa que chamou a nossa atenção é que nessa postagem do LinkedIn, uma pessoa disse assim, o Nubank criou essa cultura que fez as pessoas acharem que elas podiam dar a sua opinião e podiam participar. E daí, no momento que a opinião das pessoas, mais ou menos estou parafraseando, né? No momento que a opinião foi pedida e que ela importava, isso feriu os sentimentos do David Velez e essas pessoas foram demitidas.
E daí o próprio David, que devia ter ficado quieto, eu acho, meu conselho aqui pra você, botou um comentário que dizia: você tem pouca informação, meu amigo. Você não faz ideia do tipo de linguagem e comportamento dessas pessoas. Confundiram um canal corporativo com rede social ou arquibancada de estádio. Você não aceitaria esse comportamento na sua própria casa. Um abraço. Daí, assim, a única coisa que ele tá certa é que provavelmente eu não teria coragem de falar na cara dele, né? Enfim, remoto, né? Mas numa live falar na cara dele o que eu penso se eu estivesse empregado por ele, mas provavelmente teria vontade, tá, David? Eu acho que é isso que tu tem que entender. Se as pessoas falaram, é porque elas estavam com vontade de falar aquilo, e eu acho que se a gente construir tudo que a gente tá falando dessa situação até agora, a gente entende porque que elas possam ter sentido isso. E daí eu trouxe aqui uma postagem específica aqui da Veja, que tá falando dos funcionários, mas, que nem eu disse, várias pessoas entraram em contato, né? Porque, enfim, me sinto levemente privilegiado por ser uma pessoa que agora as pessoas pensam: ah, ok, você vai falar sobre esse assunto. Diversas pessoas que trabalham lá, que conhecem pessoas que trabalham lá, ou que só ouviram falar dessa situação, já mandaram um DM direto, já vieram: ó, você vai falar sobre esse caso, você tá sabendo desse caso? E, obviamente, várias pessoas que trabalham lá chegaram em contato comigo e me deram esse documento, que é uma carta aberta dos funcionários que eles fizeram pro Nubank. E assim, eu vou ler ela também, não é muito longa, além de eu gostar de geralmente ler esse tipo de documento, porque eles fizeram isso para ser difundido, para ser lido, né? Vou colocar um link aqui dos roteiros também ali no comentário fixado, vocês vão poder pegar e reproduzir isso. Eu achei que ficou um texto bem construído, porque ele fala um pouco sobre essa contradição que é as empresas quererem mover do remoto, quando na realidade a coisa está rodando muito bem, pelo menos para os trabalhadores, tá? Então vamos ler a carta. Carta aberta dos trabalhadores organizados do Nubank ao CEO e M-Team. Os trabalhadores organizados de todas as entidades legais do Nubank, no Asset, no Commerce, no Crypto, no Financeira, no Invest, no Pagamentos, no Pay, no Signals, no Tech e Olivia, e de todos os países atuantes, Brasil, Colômbia e México, vêm através dessa carta manifestar seu repúdio. Ponto 1. Ao fim unilateral do modelo remoto e a imposição do trabalho presencial a partir de 2026. Ponto 2. E as advertências e demissões retaliatórias de funcionários do Nubank que manifestaram seu legítimo descontentamento frente a uma decisão que impôs a todos uma drástica mudança em sua realidade de trabalho sem qualquer negociação prévia. Em total contraste com o discurso de valorização de feedbacks, diversidade e autonomia, o Nubank reagiu com punição aos trabalhadores e trabalhadoras que se opuseram ao novo regime de trabalho. Oficialmente, 12 demissões por justa causa, um número inédito e alarmante, somadas a diversas advertências diante de reivindicações legítimas. A gestão escolheu a punição ao invés do diálogo com os trabalhadores. Em poucos anos, o Nubank cresceu de 25 milhões para 100 milhões de clientes, superando 20 bilhões de lucro líquido, consolidando-se como uma das maiores histórias globais de sucesso e como o maior banco da América Latina. Esse resultado é fruto do trabalho de equipes remotas, diversas e comprometidas, que entregaram crescimento, inovação e eficiência à distância em um modelo de trabalho que já contempla períodos presenciais de uma semana a cada 3 meses e impulsiona a cultura, a colaboração e fortalecimento das equipes. Essas equipes têm orgulho da empresa que construíram, dos resultados que entregaram, de dia após dia construir a marca mais valiosa do Brasil e um dos melhores bancos do mundo, segundo a Forbes. Por isso é inaceitável que tamanha mudança seja imposta sem diálogo e sem apresentar qualquer dado, evidência ou justificativa objetiva, ignorando a opinião de mais de 90% da empresa, segundo a própria Chief People Officer. O que se vê é uma decisão arbitrária, insensível e sem base empírica, que ameaça o nosso bem-estar, a diversidade e confiança que sustentam nossa cultura e afeta profundamente nossas vidas, famílias e estabilidade financeira. Não nos concentraremos aqui no fato que o trabalho remoto não reduz a produtividade. As evidências são claras e o próprio Nubank admitiu. Cabe mencionar que políticas de RTO, entre parênteses retorno ao escritório, reduz a satisfação média dos trabalhadores e provoca a saída em massa de profissionais qualificados, sobrecarregando os que ficam. Cuidadores familiares, especialmente mulheres, pessoas com deficiência e neurodivergentes, são ainda mais afetados por essas mudanças, causando impacto desmensurado no seu desempenho profissional e qualidade de vida. Por fim, deslocar trabalhadores para grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro implica em uma perda de renda real e no decréscimo da qualidade de vida dos trabalhadores. Portanto, com nossos direitos constitucionais à manifestação e à livre organização, viemos exigir a reversão da volta ao escritório, com abertura de negociação entre a empresa, seus trabalhadores e a representação sindical, fim da punição e recontratação imediata de todos os demitidos por expressarem de forma justa a sua indignação por tamanho impacto nas nossas vidas e nosso trabalho. Convocamos todos os funcionários do Nubank a somarem a essa luta. E aqui tem referências, que nem eu disse, eles têm algumas referências do que eles falaram. E daqui, nos encaminhando para o final.
Vocês lembram do caso das demissões do Itaú? Para quem não tiver lembrado, tem um vídeo no canal, né? Eu vou botar aqui em cima para vocês verem. Mas o Itaú, né? O que a gente sabe é que eles criaram algumas métricas de produtividade que eles ficaram monitorando durante vários meses. E daí eles pegaram essas métricas, como por exemplo, tempo mexendo no mouse e quantidade de teclas apertadas, outras questões assim, digamos, presença no trabalho remoto. E eles demitiram milhares de trabalhadores baseados nessas métricas, que, para ser bem sincero, né, assistam o vídeo, a gente debateu exaustivamente esse tema, tem 2 vídeos na realidade sobre isso no canal. São péssimos medidores de performance e pareceram muito um bode expiatório, um subterfúgio para apenas demitir essas pessoas porque queriam, né, fazer essa demissão, queriam fazer essa demissão em massa, esse layoff desses trabalhadores. Muita gente chamou atenção para o fato de que eles acusaram esses trabalhadores de vagabundagem, de não trabalhar, né, por uma métrica que não faz nenhum sentido, né? Um programador que usa o VI, por exemplo, pode nunca mexer o mouse durante o dia e estar sendo muito produtivo, ou até uma pessoa que está pensando para resolver um problema também pode estar sendo extremamente produtivo e estar, né, interagindo muito pouco com a sua máquina. Vocês sabem desse tipo de coisa, né? Mas a gente falou que esses trabalhadores tinham que procurar seus direitos. O Sindicato dos Bancários de São Paulo fez uma negociação e diversos trabalhadores vão ter o direito a ganhar uma indenização. A gente espera, né, que os trabalhadores do Nubank que sofreram essa demissão por suposta, né, expressão que deu uma justa causa para eles, consigam procurar os sindicatos, consigam procurar qualquer tipo de ajuda para que talvez consigam ganhar essa indenização. E para os trabalhadores que fica a dica, né, de procurar os sindicatos para se organizar também, se fortalecer como classe, pois esse tipo de coisa, né, agora deixou claro que pode acontecer com vocês. E assim, para fazer uma conclusão, né, eu sinto que eu fiquei lendo muita coisa, trazendo muitos fatos aqui. O que eu penso sobre isso? É muito parecido com o que a gente pensa com todos os casos que tem a ver com essa questão de retornar ao escritório. Tenho ouvido muitas análises sobre o porquê, mas parece que é o mesmo de sempre, tá? Exigir mais lealdade das pessoas que ficam. É aquela coisa que isso a gente sente o cheirinho naquele texto do CEO lá. Nesse novo momento a gente vai precisar da dedicação, a gente vai precisar que as pessoas façam isso. Então é uma espécie de tipo assim, se tu não tiver a fim de se dedicar tanto assim para a empresa quanto algumas outras pessoas vão se dedicar, é melhor tu sair. E daí isso acaba sendo, né, uma demissão disfarçada. As pessoas que não tá valendo a pena ir para um centro urbano, gastar mais, ficar longe dos seus familiares, talvez ter menos tempo pessoal, ter um balanço entre vida pessoal e trabalho melhor. Para essas pessoas, elas desistem do emprego, elas saem, né, com uma demissão disfarçada e investir em prédio. Os caras estão comprando escritório, os caras têm investimento em prédio. Parece que, tipo, várias dessas empresas também têm investimentos em imobiliários e também querem valorizar esses centros. E investir em prédio é uma coisa que essas empresas querem, e voltar as pessoas para o presencial ajuda a investimento em prédio, tanto dessas empresas quanto das outras empresas de outros ramos e dos amigos desses CEOs bilionários. Então, investir em prédio é um motivo que sempre volta, e eu tenho certeza que as pessoas nos comentários, antes de chegarem aqui nessa parte do vídeo, vão dizer: fizeram isso para investir em prédio. Eu concordo, fizeram isso para investir em prédio também. E daí uma coisa que eu tenho que sempre falar para vocês, eu sinto que eu devo ter falado isso todas as vezes que a gente fala sobre esse tipo de conflito no ambiente de trabalho. As empresas, elas podem nos prometer muita coisa, mas existe um conflito no cerne de tudo. A gente quer trabalhar menos, a gente quer ter mais tempo para nossa vida e para fazer as coisas que têm significado para nós. E a gente quer poder receber mais, ou pelo menos a gente quer poder receber o suficiente, né, para poder ter conforto e se dedicar às coisas que a gente gosta. E a empresa quer exatamente o contrário. Quer que a gente trabalhe todos os momentos que a gente tem, que a gente entregue todos os nossos momentos de consciência para a empresa, e eles querem nos pagar o mínimo necessário para que a gente faça isso. Esse conflito, ele é irreconciliável, tá? Então, a empresa não vai ser sua amiga. Aquele discursinho de precisamos das pessoas dedicadas, das pessoas não sei o quê. Se você tá lá para ganhar dinheiro, você tá lá para entregar o que você tá sendo pago, mas você não tá lá para ser amiguinho da empresa. Principalmente o Nubank, que é essa empresa que fica, eu sou toda desconstruída, eu sou toda roxinha, olha os meus memes, olha como eu posto nas redes sociais. Não, tá, pessoal? Vocês estão lá para trabalhar. Não se apaixonem pela empresa. Eu sinto que eu sou Immortan Joe, tá ligado? Não se apaixonem pela empresa, pois a empresa irá os trair. É tipo isso. E é uma menção honrosa, tá, ao iFood e todas as outras empresas que ficam meio que tentando se crescer em cima disso. Eu digo iFood por quê? Porque muita gente fala, mas o CEO do iFood, ele é um cara
super pra frente, que todo mundo lá é remoto. E ele disse, a nossa cultura do trabalho é remoto, e lá as pessoas elas são valorizadas, lá não sei o que. É uma empresa igual a todas as outras, tá? Quando chegar a hora do iFood, inclusive nós eventualmente vamos fazer um vídeo sobre isso, competir com o iFood chinês que tá vindo pra cá, que eu esqueci o nome, Meituan, a empresa. Quando eles tiverem que carcar as pessoas que trabalham lá dentro, eles vão. Quando eles tiverem que voltar vocês pro escritório, quando tiverem que cortar benefícios, todas as coisas, eles vão fazer isso, tá? Eu já, eventualmente, vou ter que fazer um vídeo sobre isso pra quem acreditou na ladaia daquele CEO do iFood lá, que é todo, não, porque eu vim de baixo, eu sou uma pessoa que valorizo muito a cultura da empresa. Sim, eventualmente, quando tiver algum problema lá, e talvez ele pode ser uma ótima pessoa, tá? Não tem nada contra você, senhor iFood, senhor Irineu Food, né? Quando algum investidor, alguém que dá o dinheiro disser, tem que demitir tantas pessoas, tem que fazer esse tipo de decisão, ele vai tomar a decisão, tá? Pode ser a pessoa mais foda, mais legal do mundo, tá? E eu também não acho, né? Eu tava sendo um pouco irônico, eu acho que o iFood tá engajando em uma espécie de campanha de humanização desse CEO deles, de fazer ele aparecer como um cara legalzão e tal, pra eles tentarem valorizar a empresa e tentarem atrair mais talentos pra lá. E que nem eu disse, outras empresas estão tentando se colocar assim, olha só, mas a gente é uma empresa que é legal, a gente é uma empresa que está na crista da onda, e o Nubank é uma empresa velha, uma empresa cringe, todos vocês são cringe, trabalhar é cringe. O que é legal mesmo é ter tempo para fazer as coisas que a gente gosta, ser livre para fazer o que a gente gosta, passar com as pessoas da nossa vida, tocar na grama, esse tipo de coisa. Isso é legal. Trabalhar é cringe, tá, pessoal? Embora a gente tenha que trabalhar, e não tirem isso de contexto para dizer que comunista não gosta de trabalhar, ninguém gosta de trabalhar. Porque a mensagem que fica é, vamos encontrar sentido fora do trabalho. Não vamos fazer do ambiente de trabalho, né? Eu vou dizer, do ambiente de trabalho. Não vamos fazer do ambiente de trabalho o início, o meio e o fim da nossa vida. Ele é uma parte necessária, a gente precisa sustentar, a gente tem que produzir as coisas, ele pode até nos dar sentido para algumas partes da nossa vida, mas não pode ser o fim de tudo. Encontrem sentido fora do ambiente de trabalho, e eu falei ambiente de trabalho, vou até escrever aqui, porque, enfim, trabalho é o que a gente faz o tempo inteiro, criar coisas, né? Enfim, isso é legal, todo mundo gosta de fazer isso, mas o trabalho é alienado que a gente tem que vender para o nosso sustento, que é o grande problema. Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que os trabalhadores da Nubank que foram demitidos consigam reaver seus cargos, ganhar algum tipo de indenização, né? Que talvez o CEO escute o feedback dos trabalhadores e pense, talvez reverter essa decisão, já que foi tão controversa, né? Já que todo mundo mandou F no chat, será que vocês conseguem isso? Eu vou continuar acompanhando esse caso e eu espero que dê tudo certo para vocês. Mas é isso aí, nós nos vemos na próxima. Um beijo, pessoal.